Oi pessoal, eu sou o Eduardo Guimarães e hoje eu quero falar de um episódio ocorrido na última segunda-feira, quando o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, foi alvo de um tipo de armação que também foi usada contra mim nesse caso notório aí que me envolve por eu supostamente ter ameaçado o juiz Sérgio Moro. O que fizeram com o deputado Paulo Pimenta foi tirarem frases dele do contexto, unirem as frases, editarem as frases. Um vídeo do deputado de 1 hora e 33 minutos foi editado para, em menos de 3 minutos, fazer parecer que ele está incentivando o conflito entre militantes pró e contra Lula no depoimento do ex-presidente em Curitiba no próximo dia 10, como eu já disse. Isso vai ser alvo de providências do deputado e eu quero dizer para vocês que eu, diante dessa armação contra o deputado Paulo Pimenta, eu decidi entrevistá-lo e ele se dispôs a falar comigo. A entrevista, então, você vai assistir a seguir. Obrigado pela atenção. Deputado Paulo Pimenta, eu preciso saber do senhor o que foi que aconteceu nesse vídeo. Eu fiz uma transmissão ao vivo que eu costumo fazer no Facebook no dia 13 de março. E eu faço uma transmissão, eu faço um bate-papo com os internautas, respondo perguntas das pessoas. E esse vídeo tem 1 hora e 33 minutos. E foi feita uma edição criminosa de 2 minutos e 42. Então transformaram 1 hora e 33 minutos em 2 minutos e 42, construindo frases, retirando frases do contexto, fazendo inclusive uma colagem de palavras e fazendo uma chamada como se fosse um vídeo de incentivo à violência, a agressões ao poder judiciário e especialmente criando um clima de terror e de violência com relação ao depoimento do presidente Lula em Curitiba, né? Esse vídeo, da maneira como ele foi construído, ele gerou uma onda, né, de ameaças, são centenas de ameaças que nós passamos a receber, e eu digo nós, porque eu tenho 2 filhos, um menino de 15 anos e uma menina de 13 anos, que tiveram todas as suas redes sociais invadidas com centenas de mensagens, com ameaças, com baixaria de toda ordem, algo assim quase inacreditável do ponto de vista da violência fascista que ocorreu em torno desse episódio. E eu, diante disso, né, fiz uma ocorrência na Polícia Federal, em primeiro lugar solicitando que seja feita uma investigação para que seja identificado os autores desse crime, e por outro lado, boa parte desses agressores, dessas pessoas que estão ameaçando, não são fakes. Então que a Polícia Federal tome as providências necessárias, né, que seja exemplar do ponto de vista da criminalização desses fascistas, né, de extrema-direita, que se sentem impunes e agem dessa forma com toda a naturalidade. Deputado, eu tenho que ser bastante franco com o senhor, que se isso ocorresse comigo, Eduardo Guimarães, eu não me sentiria confortável, ou melhor, esperançoso, em fazer uma reclamação à Polícia Federal. Agora, o senhor, como deputado federal, quais são as suas prerrogativas para que a Polícia Federal realmente atue nesse caso e que ele não fique impune? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, hoje, nós temos o caso do atentado à bomba no Instituto Lula, que até hoje
não foi solucionado e não se sabe nada. Então, o senhor acredita mesmo que a Polícia Federal vai fazer alguma coisa nesse caso? Eduardo, eu já fiz representações à Polícia Federal com fatos, inclusive, mais graves do que esse. A própria deputada Maria do Rosário, em diversas oportunidades, encaminhou representações em função de ataques pessoais a ela, seus familiares, e nunca nós tivemos nenhum encaminhamento conclusivo por parte de nada, né? Aliás, o único caso que eu tenho conhecimento que a Polícia Federal resolveu foi o hacker da Marcela Temer, que aliás não foi a Polícia Federal, né? Foi o atual ministro do Supremo Tribunal Federal com uma equipe que ele montou na Polícia de São Paulo. É o único caso que eu tenho conhecimento. Isso mostra que quando eles querem achar, eles acham, né? Mas eu não nutro grandes expectativas, porque em todas as outras oportunidades onde ocorreram situações semelhantes, jamais qualquer investigação foi conclusiva em temas que são de interesse para os setores progressistas e democráticos da sociedade. Deputado, o seu filho parece que sofreu algum tipo de ameaça ou de constrangimento? Na realidade, o que ocorreu, né, foi que, como eles tiveram as páginas invadidas, um ataque organizado, e eles estavam no colégio sem entender direito o que tinha acontecido, né? Sem saber exatamente o que era aquilo que estava acontecendo. Eu acabei sendo acionado, né? Porque o que ocorre? As crianças elas não tinham no primeiro momento a compreensão do que era aquela onda de ataques a eles. São crianças? Que idade tem seus filhos, deputado? Minha filha tem 13 e meu filho tem 15. Sei. Né? Então passaram a atacá-los por conta de divergências políticas que opinião comigo. Que é uma demonstração da falta de qualquer escrúpulo por parte desses setores. É gravíssimo, é gravíssimo. Eu vou fazer uma representação hoje na vara da infância e da juventude. Porque a partir do momento que nós temos, né, um ataque dessa natureza com relação a crianças e adolescentes, nós temos também outro tipo de crime, né, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que está sendo violado por esses fascistas, demonstrando a perda de qualquer limite, de qualquer escrúpulo. A grande questão, Eduardo, do fascismo é que o fascismo não trata a disputa política como se fosse uma disputa de ideias entre adversários, tá? Elas ficam como inimigos e, portanto, trata de uma lógica de aniquilamento. E para o fascismo não há limite na guerra, porque ele, como nos encara e nos enxerga como inimigos, tá? Eles partem, né, para um processo de aniquilamento moral, pessoal, psicológico, físico, conforme a necessidade para que o seu projeto seja colocado em prática. Deputado, o senhor falou que vai fazer uma representação desse caso. Tem mais alguma medida de segurança que o senhor está pensando? O senhor teme algum tipo de... Não, veja bem, eu vou estar em Curitiba, né? Eu recebi muitas ameaças para que eu não fosse a Curitiba, mas eu com certeza estarei junto com milhares de outros brasileiros e brasileiras, não só em Curitiba, mas em todas as atividades, manifestações. Evidentemente que isso tem um caráter intimidatório, né? Mas a melhor resposta que a gente tem que dar para esse tipo de gente, né, é redobrar a nossa disposição de luta, de enfrentamento, de denúncia, né? Não é a primeira vez que eu me deparo com situações semelhantes a essa, e esses fascistas têm que aprender a nos respeitar e saber com o que eles estão lidando. Deputado, uma pergunta a mais. Talvez o senhor pudesse nos orientar, porque está havendo uma grande dúvida entre a militância petista que pretende ir apoiar o presidente Lula antes dia 3, agora dia 10 lá em Curitiba, que as pessoas estão um pouco desorientadas sobre se isso já era definitivo. O UOL publicou uma informação de que agora sim o juiz Sérgio Moro já teria assinado
o despacho alterando a data do depoimento, né? A grande dúvida que fica entre as pessoas é o seguinte: se já é certeza, se elas já podem remarcar suas passagens. Houve um despacho hoje, às 10 horas da manhã, no processo, onde o juiz Sérgio Moro, alegando uma solicitação dos órgãos da Secretaria de Segurança do Estado e da Polícia Federal, atende, né, um pedido dessas instituições e nos autos altera a data da audiência, né, para o dia 10. Então agora já há uma manifestação formal no processo, né, e nós já estamos reorganizando todas as nossas agendas, toda a nossa programação, levando em consideração a data de dia 10 como a data do depoimento. O senhor diz no vídeo que o MBL, no vídeo que foi criminosamente aí editado, o senhor afirma que o MBL está anunciando nas suas páginas caravanas para irem também disputar espaço com a militância petista em Curitiba. Muito bem, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: foi ventilada uma notícia de que o MBL teria desistido de ir a Curitiba. O senhor tem essa informação? O que o senhor acha disso? Veja bem, o MBL, antes das primeiras manifestações na imprensa, de que o Sérgio Moro estaria... Porque isso aí foi tudo um jogo de carta marcada. Quer dizer, o pedido da Polícia Federal e o pedido da Secretaria de Segurança só foi feito mediante acordo com o Moro. Quer dizer, ninguém é criança de não perceber isso, né? As alegações são primárias. Era preciso mais tempo para as tratativas entre os órgãos de inteligência. Quer dizer, essas audiências estavam cada mês, né? Quer dizer, então, as alegações da Secretaria de Segurança e da Polícia Federal são risíveis. O que me chama a atenção é que, antes das primeiras notícias na imprensa, o MBL anunciou que não iria a Curitiba no dia 3. Que o ato do dia 3 não mais ocorreria. Portanto, isso me permite deduzir que talvez eles já soubessem, antes da oficialização da mudança, de que a data não seria mais no dia 3. Né? Por conta do 1º de maio, por conta do calendário de mobilizações, porque havia já um ato do 1º de maio unificado lá em Curitiba. Eles não queriam que o 1º de maio pudesse também ser uma mobilização que acabasse sendo prolongada até o dia 3. Então, para mim, a mudança da data ela tem uma orientação, evidentemente, de natureza política e foi combinada com os setores que estão envolvidos nesse golpe. Os setores do Estado, os setores do Poder Judiciário e, evidentemente, setores sociais ligados ao golpe, como o MBL é um desses agentes mais conhecidos. Teve uma notícia muito curiosa, na verdade surgiu uma análise muito curiosa do Merval Pereira, do Globo, de que esse adiamento é uma análise, eu tenho que ser franco, eu fui obrigado a qualificar de idiota, né? Porque essa análise é a de que o Sérgio Moro teria adiado o depoimento do Lula para prendê-lo, para reunir mais provas para prendê-lo, o que por si só já significa que ele não tem as provas, porque você vai precisar reunir mais. Eu penso diferente, né? O que eu imagino? Eu acho que especialmente a delação, né, combinada do réu, né, ela desconstituiu a lógica do próprio raciocínio que vinha sendo preparado para a audiência. E uma audiência sem provas, uma audiência baseada em suposições e convicções do Moro com o Lula, significa a possibilidade de que o Lula, né, possa desmontar de maneira categórica o conjunto das mentiras e das acusações que estão sendo feitas contra ele. E eles tremeram, né? Sabem disso e estão tentando reconstituir uma narrativa, por isso precisaram de mais tempo para poder pensar. Então,
mais do que em busca de provas, porque eles não vão achar, nós tentar criar uma nova narrativa para poder criar minimamente uma condição de fazer um depoimento que não seja vexatório diante daquilo que o Lula vai demonstrar frente a frente com o Moro. Deputado, olha, eu acho que o senhor esclareceu uma série de questões importantíssimas aí que está deixando as pessoas... Se precisar, pode me ligar sempre, Eduardo. Estou sempre à disposição. Olha, eu só quero terminar agradecendo o apoio que eu recebi do senhor aí nesses episódios recentes que me envolveram e cumprimentando o combativo deputado Paulo Pimenta, que tem sido uma das forças de resistência mais efetivas em todo esse processo lamentável que se abateu sobre o nosso país, deputado. Muito obrigado, companheiro, e conte comigo. Sou jornalista, acompanho o debate sobre a regulamentação da atividade jornalística, tenho condição de demonstrar de maneira categórica e técnica o abuso, o absurdo do que aconteceu na condição coercitiva e da tentativa do Moro de descaracterizar o blog, o site e a sua atividade como atividade jornalística. Isso não se sustenta sequer, né, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, e foi uma decisão absolutamente arbitrária, sem qualquer lastro que pudesse ser justificada, e com certeza só demonstra o caráter golpista e seletivo da condução de toda essa questão. Deputado, muitíssimo obrigado, um grande abraço para o senhor e vamos em frente aí. Um abraço, Eduardo, conta comigo quando precisar. Muito obrigado, um grande abraço, deputado.